Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida. A gente sabe que neste mundo nós somos dependentes de Deus. E pela fé que nós prevalecemos e vencemos todas as barreiras, todas as diversidades, dificuldades da vida, porque possamos contar com Deus. E como contamos com Deus? Quando recebemos aquilo que vem de Deus e aquilo que é enviado de Deus. E entenda, da mesma forma que João Batista, profeta, ele foi enviado para preparar o caminho daquele que viria após ele, que é o Cordeiro de Deus. E quando ele dizia, perguntavam para ele se era Cristo, ele dizia: não sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu batizo com águas, João Batista dizia. Mas aquele que vem após mim, que é Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Entenda uma coisa: a chama, o fogo de Deus tem que estar sempre aceso na nossa vida. Isso nos protege, isso nos cuida, isso nos traz uma cobertura espiritual. O fogo é a glória de Deus. E quem faz essa chama ficar acesa? A presença do Espírito Santo. E Jesus, ele disse, quando começou o ministério dele, disse: eu vim do Pai, o Pai me enviou. Muitas das vezes ele falava essa palavra e muitos rejeitaram e não receberam. Mas uma vez eu digo, neste ministério, talvez na minha vida, você não vê fama, você não me vê numa televisão, mas eu digo para você, eu vim do Pai e enviado estou para exercer esse ministério que é com fogo, que tem trazido este fogo da glória de Deus, dando proteção para pessoas, dando vida para aqueles que não tinham mais, dando às pessoas a cura que estavam doentes. Eu tenho acendido isso em vida de pessoas e você que está me ouvindo sabe disso. Então a gente sempre dá crédito naquilo que vem de Deus, não importa a altura dessa pessoa, não importa o grau que esteja, não importa se está lá embaixo, importa que Deus escolheu e enviou essa pessoa para ser testemunha da presença dele. E eu sou essa testemunha de unção, de poder e testemunha do selo do Espírito Santo para poder acender essa chama na tua vida. Mas eu peço que quando tem uma chama na tua vida, o fogo, a gente tem que não permitir apagar. Quem é aquele que não permite apagar? Não é aquele que joga água para acabar com... Tem muitas pessoas, muitas vezes, preferem jogar água como jogaram quando Jesus acendeu a chama em Israel. Mas muitas pessoas viraram as costas, jogaram água naquilo que era uma palavra de vida, de solução e de salvação. Eu quero que você entenda, eu nunca apresentei placa de igreja, mas a glória de Deus que tem se manifestado na minha vida tem acendido vidas, tem curado, tem libertado, tem trazido o cuidado, zelado por vidas. E através desse zelo, além essas pessoas que têm estado conosco, têm permanecido inabalável, conservado. Se quer ter uma vida conservada com Deus, atende para as coisas de Deus de verdade. Porque você sabe que a ingratidão é algo que traz tristeza dentro do nosso coração. Talvez alguém já foi ingrato, ou quando você ora e você não vê resposta, você acha que você está sendo deixado de lado. Mas quando você vê algo de Deus, o que é espiritual, você abraça. É como Paulo aqui, que fala, o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, quando ele é levado preso para Roma, neste viagem
de navio, além de a presença de Deus estar na vida dele, que era para naufragar, eles foram protegidos por através de Paulo estar naquele navio. E quando ele se retira daquele navio, ele chega na ilha, no capítulo 28, versículo 1, na ilha de Malta. E quando ele chega nessa ilha, essa ilha era úmida, frio, muito frio e chovendo. O que eles acendem ali para aquecer? O que eles acendem ali para trazer um resguardo daquele povo ali? Paulo, ele acende o quê? Uma fogueira. Só que essa fogueira estava se apagando. E se essa fogueira se apagasse, eles iam sentir frio, eles iam sofrer ali e eles iam morrer. Então todos aqueles que estavam em roda da fogueira, mas não estavam nem aí se importando. Entenda, eu em cada lugar que passei, ou aqui nessa cidade, eu mostrei essa fogueira, eu acendi essa fogueira, essa chama que faltava dentro de você. Essa chama que tem abençoado a tua vida, tem conservado, tem curado. Só que quando a gente acende essa chama, sabe o que eu peço para você? Que não permita apagar. Que não permita essa chama, essa glória apagar. Essa chama que Paulo acende, o que faltava? Graveto, lenha. O que falta você fazer para não apagar? Colocar a tua ajuda, a tua lenha, o teu graveto, ajudar que essa chama desse ministério não se apague. É a sua oferta, é o seu dízimo. Isso é a gratidão. Você dizendo, se Deus através desse homem de Deus de verdade tem me abençoado, eu também abençoo, vou estar junto. Só que esses, quando viram a fogueira se apagando, o único que se levantou, e eu não posso sozinho, o único que se levantou no versículo 3 foi Paulo. Então, tendo Paulo juntado e retirando a fogueira, ele foi buscar um feixe de graveto. O único que se levantou foi Paulo. Os demais ficaram sentados. Ele se levantou, buscou um feixe de graveto e uma víbora naquele feixe de graveto. Fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Prendeu-se na mão e mordeu Paulo. De meio aqueles gravetos. Só que o único que se importou para aquecer, o único que se importou naquele momento ali, para aquela chama não se apagar, foi o apóstolo Paulo. Os demais ficaram sentados. Tem momento que todo mundo quer estar em roda da chama, do fogo, do milagre, da cura, da restauração da vida, da libertação. E ainda diz, pastor, continua orando para que essa chama não apaga. Mas quando a gente chega para você está me ouvindo do outro lado, a gente diga assim, vamos junto nessa caminhada, ajuda a levar pelo menos um graveto para colocar nessa chama, para que esse ministério não apaga, para que continue dizendo o que vem de Deus tem que permanecer, o que vem de Deus não pode apagar. Mas muitas vezes você tem colocado gravetos sobre aqueles que nem chama tem, nem fogo tem, mas você continua colocando graveto lá. E você continua sendo maldito na boca deles e buscando libertação, dizendo que tem maldição ainda sobre você. Mas o que a gente passa nesse fogo da chama para te libertar, muitas vezes tem sido penoso e pesado na vida do povo. Mas Paulo, quando ele busca sozinho aqueles gravetos para acender a chama, no versículo 4 diz, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, e a justiça não o deixará viver. Porém ele sacudindo a víbora da sua mão, no fogo não sofreu mal nenhum, mas eles que estavam sentados ao derredor
esperava que ele viesse a inchar ou cair morto. De repente, eles esperavam ao derredor e diziam assim: vai morrer. Mas depois de muito esperarem que Paulo morresse, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mandando de parecer, dizendo: esse é um Deus. Eles esperavam que ele caísse, esperasse que ele morresse, esperasse que inchasse. Gente, não espera a obra de Deus morrer, não espera a obra de Deus apagar. O que Deus deu para mim é para abençoar a tua vida. E todos que estiver juntamente comigo, eu vou começar um propósito. Todos que estiver carregando um graveto para esse ministério não apagar, a tua vida também vai estar em chama. Você vai estar junto ao derredor dessa chama, e essa chama da glória de Deus não vai apagar na tua vida. Essa chama, eu vou ficar na responsabilidade de clamar ao Espírito Santo que está na minha vida, para essa chama acender diante da tua vida, da tua casa. Mas você está disposto a colocar a tua lenha, o teu graveto, para que essa chama junto nós estiver ao redor, para não sofrer dano? Não adianta um querer carregar aquilo que é difícil, mas todos juntos nós somos fortes. E você verás a glória de Deus, você vai ver os bênçãos de Deus na tua vida, na tua casa, em tudo que você realizar. Mas vamos estar junto, não fica olhando apagar a fogueira, não. Talvez você fique olhando, admirando homens na televisão, ministério que realmente já está mais a favorecer aos homens do que favorecer os céus, mas você está lá apoiando, você está lá glorificando, você está lá realmente empurrando este homem, você está exaltando esse homem, você está honrando este homem. Mas vamos honrar a obra de Deus, que é enviada por Deus, que é direcionada por Deus. E se você dá uma oportunidade, você vai ver que essa chama que está na minha vida vai acender sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas vamos não permitir que essa chama, a glória de Deus, se apague, porque Jesus Cristo veio trazer para um ministério verdadeiro, a batizar com o Espírito Santo e com fogo da glória dele. E quem crê, verás a glória do Senhor. Vamos juntos nessa fé. E o mais, Deus o fará para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Se você entendeu, estende as mãos para cá. Vamos junto nessa caminhada, porque o teu sofrimento é porque você está colocando em mãos erradas. Mas se você colocar diante da minha vida para te ajudar, eu vou estar orando, clamando, e eu tenho certeza que esse fogo que Deus concedeu da glória dele vai acender sobre a tua vida. Eu vou ver realmente, e Deus está vendo quem está junto ao derredor desse fogo, mas colocando o seu graveto para que não apague. Deus abençoe a todos.